Você passou semanas montando aquele roadmap lindo, cheio de features, cores e prazos. Aí você apresenta o C-Level e silêncio, né? Ou pior, a única pergunta que fazem é: e por que o meu projeto não está nessa lista? Deixa eu te contar um segredo sênior, tá? Se sua apresentação de roadmap parece uma lista de supermercado, você está cometendo o maior erro comportamental de um PM. Você está falando a língua errada. Bom, eu sou a Evelyn Cordeiro e aqui no Produtos Impactantes a gente para de falar de ferramenta e começa a falar de mentalidade. Hoje vamos demonstrar o que é, na verdade, uma apresentação de roadmap para a liderança. Não é sobre o que você vai construir, é sobre o problema de negócio que você vai resolver e quanto isso vale para a empresa. Seu roadmap é a sua estratégia de guerra, não o seu menu de delivery. Bom, a maioria dos PMs cai naquela armadilha de lista de features, né? Eles se apegam à funcionalidade. Então, normalmente, sempre tem uma narrativa assim: olha, nós vamos fazer um novo botão de compartilhamento, uma lista de compras no app, vamos otimizar o fluxo de onboarding, né? Eles sentem. Seguros, eles se sentem seguros, né, falando sobre o concreto, sobre o output. Mas o executivo, ele não está pensando no botão ou na lista, né? Ele está pensando em crescimento de receita, retenção de clientes, otimização de custos, né? Ele está pensando em resultados. E aí, quando você apresenta features, você acaba convidando a discussão para a opinião pessoal, né? Então, o CEO ele pode dizer assim, quando você vai na linha de apresentar features, né? Olha, eu não gosto desse botão, essa lista aí deveria ficar em outro lugar no app, né? Mas quando você apresenta um impacto de negócio, né? É, você convida a discussão para os dados e a estratégia, né? E aí, se ele quiser opinar ou mudar alguma coisa, obviamente que ele pode sempre, mas eu estou dizendo que se ele quiser opinar ou mudar algo ali relacionado ao roadmap que você está apresentando, ele vai precisar justificar com dados, quando você segue a linha de realmente mostrar resultados e dados e estratégias no seu roadmap, né? Você já cria ali uma fricção nesse processo de comentários e questionamentos no momento de apresentação do seu roadmap, né? E isso é muito interessante, porque eu acho importante lembrar aqui que o seu roadmap, ele não é um plano de projeto, tá, gente? Ele é, na realidade, um instrumento de alinhamento estratégico. Então, a sua apresentação deveria ser 80% sobre o porquê e o valor, né? E apenas 20% sobre o que, né? E só o que macro também, né? Porque se você está focando no detalhe da feature, você está subestimando o seu papel. Porque você é o profissional que traduz a visão do cliente em valor para a companhia. É seu dever começar a conversa, puxar a conversa, né, forçar a conversa para um nível estratégico, tá? E aí, o que eu entendo, tá? O que faz um PM sênior, né, para dominar essa conversa, principalmente no momento de apresentação de roadmap, né? Ele muda o foco da apresentação com três caminhos, né? O primeiro dele, ele começa com metas de negócio. Então, o foco aqui é em metas, né? É em resultado e não em temas de produto, né? Então, como o que eu quero dizer é como se ele abandonasse slides que começam com Q3 melhorias em UX, né? Então, em vez de você falar isso, você começa com, olha, nosso objetivo principal no Q3 é reduzir o churn em 15%, né? E só depois você apresenta os temas que vão atacar essa meta, tá? A prioridade de toda feature fica imediatamente clara, né? Você dá valor, você joga luz em cima daquela feature que você vai desenvolver, você está planejando desenvolver para aquele período, né? Quando você sustenta com o porquê e o valor que aquilo vai trazer, né? O segundo caminho que eu percebo é que você
deveria, né, seria interessante se você estruturasse a narrativa por valor estimado, né? Então, para cada tema ou iniciativa-chave, não diga só o nome, diga: esperamos que a iniciativa otimização de busca gere um aumento de 8% no volume de transações até o fim do trimestre, tá? Perceba a diferença, perceba que tem muito mais valor, você dá mais corpo àquilo que você tá apresentando, né? É, inclusive você se posiciona, né, totalmente, de uma forma totalmente melhor, né? Então, aqui também nesse segundo ponto, é interessante também você usar benchmarks e estimativas, sabe? Isso força o executivo a avaliar o valor e não o visual. Então, quando você envelopa, né, embrulha a sua, a sua iniciativa do período, né, na apresentação, quando você embrulha dessa forma, né, e traz esses elementos, benches e projeções, né, análises e deixa claro qual é o valor que se quer atingir, o impacto, você realmente direciona o olhar do executivo para ele avaliar o valor e não ficar preocupado em detalhes que na realidade não fazem muito sentido, né? E aí a gente caminha aqui para o terceiro ponto que eu considero bem interessante, que é no final da apresentação, dedica um slide final, sabe, para perguntas importantes, né? De uma forma proativa até. Então, não espera a pergunta que possivelmente vai vir depois, né? Ou não só uma pergunta, mas sim comentários a respeito disso, né? Coisas que você já identifica que possivelmente, de acordo com o seu contexto, virão ao final de uma apresentação, ou se não for no momento da apresentação, através de um e-mail, etc., já se antecipa. Então, seria interessante se você encerrasse a apresentação com um slide que é mais ou menos assim: olha, para que a gente avance nesse roadmap aqui, precisamos do seu alinhamento, sei lá, em a hipótese que esta iniciativa é o melhor uso do nosso capital, dos nossos talentos, pelos próximos X meses, permanece válida, né? Existe algum prazo inegociável aqui de negócio, regulatório, sazonal e etc., que impacte a ordem de prioridade que não foi capturado anteriormente? De repente eu desconheço, às vezes algum um novo marco crítico que tenha ocorrido, né? Entre a sua última atualização e apresentação do roadmap, né? Vai saber, já isso é possível de acontecer. Então, essas perguntas ajudam, sabe? Como outra também, por exemplo, a liderança está pronta para reforçar a prioridade desse trabalho junto com as outras áreas, né? Marketing, vendas, jurídico, enfim, para garantir o sucesso da entrega. Perceba que aqui você demonstra controle e orienta a discussão, porque você já mapeou as possíveis perguntas, os possíveis comentários, as possíveis objeções que possam vir. Então, você já direciona a conversa para aquilo que você considera importante para deixar ainda mais o seu roadmap ainda mais claro, né, mais efetivo. Então, você finalizar uma reunião de apresentação de roadmap com essas perguntas e com essas validações, eu não digo nem perguntas, mas validações, é super interessante, né? Você marca um super gol com isso. Porque aí, reforçando, né, lembrando que a sua apresentação de roadmap, ele é como se fosse o palco, né, onde você prova que cada tempo debruçado em um discovery, cada linha de código que vai ser dedicado, né, é um investimento de negócio, né, e que não é um custo, na realidade é um investimento, né, porque você está atrelando diretamente o valor, o impacto que aquilo vai trazer. Quando você demonstra o valor e o impacto, né, os benefícios de uma iniciativa, né, que você se propõe, de uma feature que você ali organizou na sua linha do tempo, digamos assim, com base em capacity e N situações, né, em priorizações que você pratica, você demonstra para eles que aquilo não é um custo, eles enxergam aquilo como, ou deveriam, né, o mais provável que enxerguem como um investimento e não como um custo, tá?
E é isso. Agora eu quero saber de você aí, qual é a maior pergunta, né, de feature que um executivo já te fez em uma reunião de roadmap? O que tirou, o que te tirou do foco, né? É, essa pergunta, ela realmente não estava mapeada? Qual situação que não que você se sentiu assim numa saia justa, que você refletindo poderia ter estruturado de uma forma melhor? Conta aqui, vou adorar saber. Bom, é isso. Muito obrigada aí pela sua companhia e até o próximo episódio. Tchau, tchau.